Olá, amigos. 9 de novembro de 2017, Legítima Defesa em Foco. Não se fala de outra coisa e certamente as senhoras e senhores acompanharam o noticiário sobre o massacre em uma pequena igreja batista na remota localidade de Sutherland Springs, no sul do Texas. O indivíduo assassino entrou armado com um fuzil na igreja durante o culto dominical e simplesmente massacrou 26 pessoas. Depois uma 27ª pessoa veio a morrer e há duas dezenas de feridos ainda como resultante do massacre. Evidentemente, como sempre dissemos aqui, os vampiros desarmamentistas ficam sempre à espera de episódios como esse para poder forçar as suas teses. E foi exatamente o que aconteceu com a imprensa mundial praticamente toda, mas muito especialmente com a imprensa esquerdista e com os círculos de poder esquerdistas dos Estados Unidos, notadamente do Partido Democrata. Um morador local, aliás uma autoridade local, em uma de suas declarações à imprensa disse que nunca se poderia imaginar que isso pudesse acontecer em uma igreja, em um local de culto. Errado, autoridade. Errado. É lá que vai acontecer mesmo. Porque os lobos, quando saem da floresta, vão atrás dos carneiros e não de algum outro que possa se opor a ele. O lobo vai onde está o carneiro indefeso. E naquela pequena igreja havia dezenas de carneiros indefesos. Especialmente porque, mesmo no estado do Texas, o que é até certo ponto surpreendente para nós que acompanhamos a situação à distância, existem certas gun-free zones, as zonas livres de armas. E um dos tipos de gun-free zones lá são exatamente as igrejas, todos os locais de culto. Então o matador escolheu muito bem. Ele escolheu um local onde só haveria pessoas inocentes de uma pequena comunidade com menos de 700 habitantes, todas elas indefesas, que foram, portanto, facilmente massacradas. Agora, quando surgiu um pastor, o que é que aconteceu com o lobo? Bateu com o rabo na cerca, se deu mal. E esse pastor, esse alguém que se recusa a ser desarmado, esse alguém que zela pela sua vizinhança, não era nenhum super-herói, não. Era um cidadão já de certa idade, de profissão encanador, exímio atirador, que ao saber, pelo chamado urgente telefônico de uma de suas filhas, que havia alguém disparando tiros na igrejinha, armou-se com o fuzil que tinha também em casa, e o Texas é um estado fortemente armado, e corajosamente foi à rua, foi ao local para confrontar o agressor. Trocou tiros com ele, encontrou um espaço na pesada blindagem que ele vestia, que era um colete balístico nível 3, e o atingiu tão gravemente que o sujeito foi obrigado a desistir de continuar a agressão, e certamente ele já tinha outras igrejinhas lá mapeadas para continuar os massacres, sabe-se lá por quê, que até agora os motivos não foram identificados, e pôs-se em fuga. E esse cidadão, auxiliado por outro residente local, pôs-se a perseguir o agressor até que ele bateu o carro em uma rodovia, em uma comarca próxima, em outra comarca mais próxima de lá, e acabou posteriormente por ser encontrado morto pela polícia, como resultado do ferimento que havia sofrido, havendo ainda alguma dúvida se ele teria disparado um tiro contra si mesmo. Enquanto os carneiros estavam à disposição do lobo, o lobo tranquilamente praticou o seu massacre. Quando ele foi confrontado com um homem de bem armado, com um pastor armado, a situação mudou. E certamente o massacre teria sido bem pior se não houvesse a intervenção, se não tivesse acontecido a intervenção daquele cidadão comum, corajoso e armado. Armado para o bem, diferentemente do que aconteceu, do que acontecia evidentemente com o agressor. Se aquela igreja não fosse uma gun-free zone, porque as gun-free zones só funcionam para as pessoas de bem,
obviamente não funcionam para os criminosos, que pouco se importam com as leis e com as normas. Se houvesse ali cidadãos armados e aptos a defender-se de imediato, ele poderia até ter começado a matança, mas logo seria derrubado, varado de balas, por tiros disparados de muitas armas. E é isso o que realmente precisa acontecer. Os esclarecimentos a respeito do fato, a motivação do matador são pouco relevantes. Logo virão, evidentemente, mas são pouco relevantes. Relevante é que não se pode politizar, como faz a esquerda, um evento desse para tentar impor o desarmamento exatamente às pessoas que têm aptidão e capacidade para se defender. Porque isso só vai favorecer ainda mais os lobos, em detrimento dos tantos carneiros que aí estão e que não têm capacidade ou aptidão para se defender, mesmo em um país fortemente armado como os Estados Unidos da América. Essa é a tese que deve prevalecer, essa é a tese que nós defendemos e defendemos vigorosamente. E temos dados científicos suficientes, inclusive relacionados a esses massacres, para sustentá-la, e a sustentaremos sempre, com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua participação. Não deixe de opinar, não deixe de emitir o seu juízo de valor, não deixe de se manifestar nas suas redes sociais, para que a ideia a prevalecer seja a ideia exatamente necessária, que massacres como esse rareiam e tendem a acabar quando as vítimas potenciais podem defender-se, têm capacidade de defender-se, têm material e equipamento para defender-se e têm aptidão para defender-se. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.